Oi, gente, tudo bem? Hoje nós continuaremos o conteúdo A Química da Vida, falando sobre as substâncias orgânicas. Encerramos na aula passada substâncias inorgânicas, água e sais minerais, e começamos agora com carboidratos, né? O primeiro grupo aí das nossas substâncias orgânicas. Bom, um carboidrato também é chamado de glicídio, hidrato de carbono ou simplesmente açúcar. Como regra geral, todo carboidrato apresenta carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós veremos adiante que o que muda de uma molécula de carboidrato para outra é a quantidade desses elementos. Coloquei para vocês aí como exemplo a glicose, né, que é o nosso carboidrato mais importante. Essa molécula é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Didaticamente, representando a nossa molécula ali, cada bolinha preta do desenho significa um carbono, cada bolinha vermelha significa um oxigênio e cada bolinha branca significa um hidrogênio. Então, nós teremos sempre uma regra que a gente vai aprender mais para frente sobre a quantidade desses elementos em cada molécula. Importante, carbono, hidrogênio e oxigênio sempre. Essa é a regra para a formação de uma molécula de carboidrato. Vamos lá? Bom, para que serve o carboidrato? Coloquei aqui apenas 4 funções principais dos carboidratos nas nossas células. Primeiro, o carboidrato é a nossa principal fonte energética, é a gasolina das nossas células. Então, nós precisamos de alimento, né? Essa alimentação serve para nos fornecer energia e essa energia está principalmente na forma de carboidratos. Certo? Então a gente se alimenta para obter esse carboidrato e fornecer energia para o nosso corpo desempenhar as suas atividades. Coordenação da atividade celular, então a gente vai ver que os carboidratos vão conseguir controlar algumas funções na célula. Formação estrutural e informacional que nós veremos adiante. Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura química desses carboidratos. Nós dividimos os açúcares, né, os carboidratos, em grupos de acordo com a sua complexidade. Então a gente começa falando dos mais simples aqui, que são os monossacarídeos. Todos os monossacarídeos têm uma fórmula que é uma regra geral. A fórmula é CH2O, tudo isso multiplicado por N. O que vai acontecer? O N é uma variável. A gente pode substituir o N por um número que vá de 3 a 7. Então, vamos supor que eu substituo o meu N por 3. Qual vai ser a minha fórmula química ali? C3H6O3. Beleza? Então, eu vou multiplicar todo mundo que está dentro dos parênteses por 3. A gente pode notar ali uma relação, né, que a quantidade de carbono e de oxigênio vai ser a mesma. Se eu substituir, por exemplo, o meu N por 6, vou ficar lá com a glicose, C6H12O6. Se eu substituir por 5, C5H10O5. Então, todos os nossos monossacarídeos, eles vão aderir a essa regra, beleza? Isso é bem importante. Então, onde o N corresponde a um número entre 3 e 7. Então, 3, 4, 5, 6 ou 7. Beleza? Coloquei ali para vocês alguns exemplos, né? Então, nessa fórmula ali do quadrinho amarelo, eu tenho 3 carbonos e a gente não precisa nem parar para contar o resto. Porque eu sei que se eu tenho 3 carbonos, eu vou ter o dobro de hidrogênio. Beleza? Então, 3 carbonos, 6 hidrogênios, 3 oxigênios. Beleza? Seguindo essa regra aí, ok? Coloquei embaixo também uma outra forma de representar essas moléculas. Então, existem várias representações químicas que nós podemos utilizar para nos referir aos monossacarídeos, aos carboidratos, beleza? Bom, coloquei aqui para vocês as regras, né? Então, deixei ali a fórmula, CH2O, tudo isso multiplicado por N, lembrando que N é um valor de 3 a 7. E aí a gente coloca nomes, né, para essas moléculas. Então, se o meu N tem valor 3, consequentemente eu vou ter 3 carbonos, certo? Então, na primeira linha ali da minha tabela. Se eu tenho 3 carbonos, eu tenho 6 hidrogênios, 3 oxigênios. A gente chama essa molécula de triose, porque eu tenho 3 carbonos. Mesma regra para as outras numerações ali.
Quando eu tenho 4 carbonos, uma tetrose, 5 carbonos, uma pentose, 6 carbonos, uma hexose e 7 carbonos, uma heptose. Para as nossas células, o mais importantes são pentose e hexose. Eu diria que a hexose, que é a glicose, né, C6H12O6, a molécula de glicose, é a mais importante para nós por enquanto. Tudo bem? Bom, coloquei uma outra forma de representar também. Então, temos ali alguns elementos, né? Então, algumas pentoses, algumas moléculas que são fundamentais e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas mais pra frente, tá? Então, tem ali ribose, desoxirribose, que são as moléculas que formam o nosso material genético, a glicose, que nós já falamos, a frutose, galactose, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre elas, tá? Bom, quando eu junto 2 monossacarídeos, ou seja, 2 açúcares simples, eu tenho a formação de um disacarídeo. Então, como o meu desenho está representando ali, um monossacarídeo, por exemplo, a glicose, se uniu com outro monossacarídeo, por exemplo, outra molécula de glicose. Quando essas duas moléculas se unem para a formação de um disacarídeo, acaba havendo uma reação química entre elas que faz com que uma molécula de água seja liberada. Então, o hidrogênio e o oxigênio de uma molécula reage com o hidrogênio de outra molécula. E aí a gente tem a formação de H2O. Essa molécula de água se desprende do nosso disacarídeo, como está explicado ali, como está desenhadinho ali. Então, as duas moléculas se unem e uma molécula de água é liberada. A gente chama essa ligação, né, que libera água, de síntese por desidratação. Síntese quer dizer união, formação. Então, nós estamos unindo as moléculas, formando um disacarídeo, como consequência, desidratando, perdendo uma molécula de água. Beleza? O nome da ligação química entre 2 monossacarídeos é ligação glicosídica. Beleza? Fácil, né? A gente lembra de glicose. Daí eu coloquei para vocês alguns exemplos ali embaixo. Quando eu junto uma molécula de glicose com outra molécula de glicose, eu tenho um disacarídeo chamado maltose. Quando eu junto glicose e frutose, que são 2 monossacarídeos, eu tenho um disacarídeo chamado sacarose. Quando a gente junta galactose e glicose, formamos um disacarídeo chamado lactose. A lactose é aquele açúcar popular do leite, né? Então, lactose é um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos. Quais são eles? Galactose e glicose. Beleza? Coloquei uma tabelinha aqui para ilustrar melhor essa formação. Então, o nome do meu disacarídeo, sacarose, formado por glicose e frutose. Encontramos, por exemplo, na cana-de-açúcar, tá? Só um exemplo. Lactose, glicose mais galactose. A gente encontra no leite. Maltose, glicose mais glicose. A gente encontra num cereal chamado malte. O malte está ficando popular porque ele é utilizado para a fabricação de cerveja, por exemplo, né? Bom, os polissacarídeos. Quando nós juntamos 2 monossacarídeos, nós formamos um disacarídeo. Quando nós juntamos vários, dezenas, centenas, milhares de monossacarídeos, nós formamos os polissacarídeos, beleza? Vamos falar um pouquinho deles. Nós temos, então, uma classificação. Os polissacarídeos são divididos em 2 grupos na natureza. Os polissacarídeos estruturais e os polissacarídeos energéticos. Nos animais, o polissacarídeo, né, o açúcar complexo com milhares de monossacarídeos, é a quitina. Nós encontramos a quitina, por exemplo, no exoesqueleto dos artrópodes. Então, lembrando, quem são os artrópodes? Por exemplo, aranha, inseto, crustáceo, por exemplo, tá? Como eles não têm esqueleto interno, eles precisam de um revestimento que dê certa proteção e sustentação. Aquela casquinha que reveste, né, o inseto, o crustáceo, enfim. A gente chama essa estrutura de exoesqueleto. E o exoesqueleto é feito de um carboidrato complexo, um polissacarídeo, chamado quitina. Beleza? Já nos vegetais, esse carboidrato é a celulose. A celulose é uma camada, uma camada que reveste a célula vegetal, que nós chamamos de parede celular.
Então, todas as células apresentam membrana plasmática e as células vegetais têm uma camada extra de proteção que é feita de celulose. Então, a parede celular também é chamada de parede celulósica. Essa celulose nós utilizamos como matéria-prima para a fabricação do papel, por exemplo. Então, são esses dois carboidratos estruturais, eles estão dando estrutura para esses seres vivos. Já os carboidratos energéticos, os polissacarídeos energéticos, também dividido em animal e vegetal. Então, o polissacarídeo animal é o glicogênio, é a nossa reserva de energia, fica guardado lá no nosso fígado. Então, quando nós precisamos de energia para alguma coisa e não temos essa energia disponível no momento, o nosso organismo recorre ao estoque, que é o glicogênio que está guardadinho lá no nosso fígado. E no caso dos vegetais, eles também guardam esses carboidratos como fonte de energia. Um exemplo é o amido, tá? Então, um polissacarídeo energético dos vegetais é o amido. A gente consome esse amido, mas na verdade o vegetal produziu para ele, a gente só se aproveita dessa fonte energética, beleza? Pessoal, encerramos então essa parte de carboidratos. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me deixem aqui no Iônica. Estou à disposição, responderei o mais rápido possível. Façam, por favor, as atividades de carboidratos da apostila de vocês e qualquer coisa, por favor, me escrevam. Um beijo e até a próxima!